Pai querido, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos separou nessa noite para estarmos aqui juntos e reunidos em torno do Teu nome, acerca da Tua palavra. Nós queremos Te louvar por isso, Senhor, por esse privilégio e pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas, Senhor, que o Senhor esteja tocando no nosso coração, tocando no nosso intelecto, Senhor, na nossa mente, e o Senhor esteja nos ajudando, Senhor, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que o inimigo venha roubar essa semente que o Senhor está colocando nos nossos corações, Senhor, e que tudo seja para engrandecimento do Teu reino, Senhor, e da Tua obra, Pai, aqui neste lugar. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar-se, irmãos. Na semana passada, nós falamos a respeito daquilo que o Senhor tem nos ministrado, né, que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Ou melhor, tudo que existe no céu e na terra pertence ao Senhor. Nós vimos um versículo em Deuteronômio, capítulo 10, verso 14. E nós vimos também um outro versículo que está em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12. Esses versículos mostram a grandeza de Deus, a soberania de Deus e que Ele é o Criador, né? Nos lembramos também de que o irmão Firmino fez a abertura da nossa reunião sem saber daquilo que seria ministrado e falou a respeito do Salmo 134 também, que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos meditando, né? Nós vimos que o homem é mordomo de Deus. E essa afirmação nós encontramos no capítulo 1 do livro de Gênesis, no verso 26. E nós encontramos também a mesma afirmação no capítulo 2 de Gênesis, no verso 15, né? Eu estou dando uma recapitulada para que a gente possa nos voltar o nosso entendimento para dar sequência no nosso estudo. Então, nós falamos que é preciso termos cuidado para não cair nas armadilhas do inimigo, né? Quando nós desejamos obter riqueza de uma forma assim desordenada, de uma forma desnecessária. Porque quando isso acontece, é uma armadilha que o inimigo faz para nós, e se nós cairmos nessa armadilha, nós vamos ficar presos a ele. Então nós temos que tomar cuidado para não deixar isso acontecer na nossa vida. Falamos também a respeito de anseios e de recursos, né? Os desejos que nós temos e o dinheiro que nós temos no bolso. O recurso nosso é suficiente para aqueles anseios que nós temos? Nós vimos isso, a referência bíblica no livro de Tiago, capítulo 1, verso 14. E quando nós somos tentados, né, nós observamos que logo no início, os desejos e inclinações do nosso próprio coração vai nos levar a tomar decisões erradas. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos para não cairmos nessas tentações, para nós sondarmos o nosso coração e ver exatamente aquilo que é realmente necessário para a nossa vida. Lembre-se de um exemplo que eu falei a respeito de uma camiseta que nós vimos na vitrine. Estão lembrados desse exemplo? Então, de repente, nós vimos uma camiseta lá muito bonita, achamos que vai ficar bem em nós e tal, mas nós precisamos comprar, nós podemos comprar. Então, tem aquelas perguntas básicas que nós precisamos fazer, né? Eu posso ficar sem essa camiseta por um dia, né? Eu posso ficar sem ela por 7 dias,
Eu posso ficar sem ela por 30 dias, só que nós temos que sermos sinceros no nosso coração com a resposta que nós vamos dar, né? Se algumas dessas respostas for negativa, então nós sabemos que não necessariamente nós precisamos de comprar essa camiseta. Nós podemos ficar sem ela, né? Aí nós vamos ter que analisar se realmente é necessário a gente comprar ou não, né? Falamos também a respeito do cartão de crédito, como que é que nós pagamos a fatura do nosso cartão de crédito, aqueles que têm cartão de crédito. Pagamos a fatura integral, nós pagamos a fatura parcial, nós pagamos o mínimo, como que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos trabalhando hoje com isso? E o juro de cartão de crédito é o juro mais alto que tem no nosso país hoje. A última informação que eu tive é que era 280% ao ano. É mais ou menos isso ainda, Rubens? Então, é um juro altíssimo. Então, é um absurdo. Agora, veja bem, nós trabalhamos bastante, né? A gente, às vezes, até usa esse argumento. Mas eu trabalhei tanto, eu mereço, né? Trabalhei o mês inteiro, até fiz hora extra, fiz um trabalho extra para poder comprar. Isso aqui, será que eu não mereço, né, comprar essa mercadoria, ou esse objeto, ou seja, esse carro, ou seja o que for, né, que o nosso coração está almejando naquele momento? Então, não é questão de merecimento, é questão se realmente nós precisamos ou se nós podemos fazer essa negociação. Nós podemos comprar isso, né? A respeito do cartão de crédito, as empresas que são as administradoras de cartão de crédito, elas têm um interesse muito grande em que a gente tenha o cartão de crédito e que a gente não pague a fatura integral. Esse é o desejo deles. As instituições financeiras, de uma maneira geral, querem assim. Porque eles querem negociar com a gente para que nós paguemos muito mais juros para ele. Porque não é tão interessante para eles eu tenho um limite de R$1.000 no cartão, e eu gastar os R$1.000 e pagar os R$1.000. Para eles não é interessante, embora eles trabalhem com o dinheiro da gente. Porém, é interessante para eles que eu pague o mínimo que eles sugerem. E aí, aquele restante, a diferença do mínimo para o total do cartão, é juros que eles vão embutir na nossa conta, que virá no mês seguinte. E aquilo vira uma bola de neve que vai chegar um momento que a pessoa não consegue mais saldar aquela dívida do cartão de crédito. Então, é um laço muito grande. Se não tem condições de administrar corretamente o cartão de crédito, é melhor quebrar ele. Se não tem força para quebrar ele na mão, pega uma tesoura e corta. Uma tesoura bem grande e corta. Se não conseguir fazer isso, pode trazer aqui que o pastor Heraldo tem uma tesoura ali especial para isso, ungida para isso, e ajuda você a cortar. Porque o irmão Rubens também está aqui durante o dia, né? Não sei se todos os dias, mas o dia que ele tiver, ele ajuda também você a fazer isso daí. Se você precisar de negociar com a sua operadora, também nós estamos aqui à disposição para poder orientar naquilo que for necessário, porque isso é laço do inimigo. E nós vamos ver aqui mais para frente que nós não podemos ficar presos a essas coisas. Amém? Ainda recapitulando, nós falamos a respeito de investimentos, né? Os investimentos, nós vemos em duas situações. Podemos ver investimento em negócios, só que nós temos que saber que todo negócio produz um risco, ele traz um risco e temos que contar com esse risco. E também investimentos em pessoas. E esse investimento em pessoas, a citação bíblica é Lucas 6, verso 38. Né? E esse investimento pode ser em missionários, pode ser em pessoas necessitadas, um irmão que está com uma dificuldade momentânea, que está passando por lutas ou está com enfermidade, enfim, o que for necessário. Então temos aí os dois tipos de investimentos. Em negócios, lembrando que é necessário contar com riscos, e também em pessoas, tá? E, por último, nós falamos a respeito de dívidas, né? Que a dívida é algo que Deus não se agrada que nós tenhamos. E a nossa atitude deve ser a atitude de um cristão. Nós citamos o versículo no livro de Romanos, o capítulo 13, versículo 8. E também no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 7. Né? Para nós
termos cuidado para não termos atitudes desonestas. Também tem a citação bíblica no livro de Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Também no livro de Mateus, capítulo 18, dos versos 23 ao 35. Por que e como evitar dívidas? Provérbios 22, 7, que já foi uma citação. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4, também nos adverte quanto a isso. E no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 9, também nos mostra por que evitarmos dívida, corrermos dela, né? E um pensamento, né, uma frase que eu deixei foi que o hábito de endividar se torna um vício como outro qualquer. Como comer demasiadamente, como mentir, tudo isso é vício, tá? Tomar uma determinada bebida ou somente um determinado tipo de refrigerante, tudo isso é vício. Sem nos aprofundarmos em outros vícios, comer chocolate, etc, etc. Etc é quando a gente não sabe o que falar, né, Heródoto? E a pessoa, geralmente, quando ela cai em um vício desse, ela é engolida e não consegue sair sozinha da situação que ela se encontra. Ela sempre vai precisar de ajuda, porque ela não consegue, ela não tem força para isso, tá? E para sair dessa situação embaraçosa, é preciso, primeiro de tudo, ter consciência do erro, ou seja, arrepender-se. Então, se não tiver arrependimento, não conseguimos caminhar, né, dar sequência na caminhada. E depois disso, a gente depender totalmente de Deus para que nos tire dessa situação inadequada. Tá certo? E eu quero continuar ainda falando a respeito de dívidas com vocês. Eu passei também um testemunho meu, né, que eu tinha uma dívida grande, logo que eu me converti, eu devia R$2.000 e ganhava R$200, ou seja, eu ganhava 10% do que eu devia. Então, eu estava devendo cheque especial, eu estava devendo para a agiota, eu estava devendo para outras pessoas físicas, empresas, mas Deus me deu graça, teve misericórdia de mim, me ajudou a sanar toda essa dívida e em menos de 4 meses estava tudo pago. Eu falei para vocês a respeito de um agiota que não me cobrou juro, dividiu para mim o que eu devia para ele. Ele nem sabia o tanto que eu devia para ele. Ele falou que ia confiar na minha palavra porque ele não tinha nada marcado o que ele tinha me emprestado. E no final acabou dividindo para mim em 6 vezes sem juro e a última parcela ele perdoou. Acabou não recebendo a última parcela. Só recebeu 5. Eu devia, eu não contei isso para vocês, mas eu devia também para um banco. Era o Unibanco. Eu tinha usado, se eu não me engano, o valor que eu tinha usado era R$180, R$200, alguma coisa assim. E estava em R$1.000 a minha dívida, porque ela vai indo juro sobre juro, juro sobre juro, juro sobre juro. E eu procurei o gerente do banco, que é uma pessoa conhecida minha, do Rubens, o Manuel, e ele falou assim para mim: Toninho, nós podemos iniciar essa negociação, aí só tem um detalhe: vai ser cortada a tua conta, né? Você não vai poder mais ter a conta. Falei: faça isso, por favor. Não quero mais ter a conta, né? Eu falei: não me importo em ter a conta. Falei: eu quero a negociação. E eu fiz uma proposta para o banco de pagar aquilo que eu tinha pego, aquilo que eu realmente tinha usado. Falei: eu estou propondo isso e ainda parcelado ainda também. E ele pegou, me ligou alguns dias depois e falou assim: rapaz, você deve ter doce, porque nunca eu vi isso na minha vida e os caras falaram que podia fazer para você. E eu sabia o porquê disso, né? E eu dei glória a Deus também por isso. Porque nós sabemos que quando Deus determina, Ele manda que as pessoas nos abençoem. Não que nós tenhamos que sair por aí dando um nó nos outros, não é isso. Mas ele manda que os ímpios nos abençoem. Amém? Então, se tem alguma situação difícil, joelhinho no chão, busque a ajuda do Senhor, que Ele certamente virá
em seu favor. O que é considerado dívida? Dívida é considerado quando você tinha um compromisso, você não conseguiu pagar esse compromisso, você não conseguiu saldar esse compromisso. Ele venceu. Após ele estar vencido, passa a ser uma dívida. Enquanto não estiver vencido, é um compromisso. Um exemplo clássico, energia. Todo mês nós temos uma fatura de energia na nossa casa, certo? Isso não quer dizer que nós estamos devendo para companhia energética. Mas, se nós não pagarmos a fatura corretamente, aí sim a gente fica devendo para eles, certo? Água, a mesma coisa. O cartão de crédito é a mesma coisa. Se a gente não pagar a fatura total que nós gastamos, pagar só o mínimo, nós subtraímos uma dívida. Então passamos a ter uma dívida. Cheque especial é uma dívida. Por quê? Porque nós gastamos o que nós não temos. Então, se nós não temos, estamos devendo. Tá certo? Então, dívida é um vencimento que já passou de um compromisso que você tinha. Tá? Nós temos que, como cristãos, nós temos que nos manter distante delas. Sabe? Deus, Ele quer que nós sejamos fiéis na administração de 100% do que Ele nos dá. Não somente naqueles 10% que nós colocamos no gasofilácio. Porque a gente falar em fidelidade e colocar os 10% que Deus nos deu, ou melhor dizendo, devolver para Ele 10% no gasofilácio, é fidelidade sim, para com o Senhor. Mas Ele espera que aqueles outros 90% que ficou no nosso bolso, que ficou a nosso encargo, a gente tenha sanidade e sabedoria para poder administrar e agir corretamente. Eu não acredito que Deus queira que a gente fique endividado e que a gente fique pagando juros. Às vezes eu converso com algum irmão e falo assim, puxa vida, irmão, estou devendo X reais no banco, estou com um cheque especial estourado. Aquilo corta meu coração, porque eu lembro no passado o que acontecia comigo. Às vezes você tem um dinheiro, você pega aquele dinheiro, você coloca na conta, esperando que aquilo vai abater um montante seu que você está devendo. E aquilo não faz nem cócegas, porque ele mal dá para pagar os juros que a entidade está te cobrando ali. Então eu fico com o meu coração apertado quando eu ouço alguém falar assim. Não é ideal a gente ter isso, ou melhor, não é certo a gente ter isso. O Rubens trabalhou a vida inteira em banco, ele tem argumentos suficientes. Se ele for vir aqui para falar para vocês, ele vai ter argumentos suficientes para dizer, irmãos, nem conta em banco vocês tenham, se for possível. Estou errado, Rubens? Porque o banco, irmãos, eles não fazem nada nem para empatar, eles só fazem para ganhar. Tudo que eles fazem é para obter lucros, sempre, 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 sempre. Agora, não é justo que Deus nos dá os valores nas nossas mãos para que a gente administre e a gente administrar incorretamente, usando dessa maneira, até pagando juros, usando os mesmos artifícios de Mamon. O que Jesus fala a respeito de Mamon? Fala assim, não é possível servir a Deus e a Mamon. Se fosse uma coisa simples, Jesus não teria mencionado. Se fosse uma coisa banal, também não. Ele não teria mencionado isso. Mas ele disse claramente, não é possível servir a Deus e a Mamon. Por quê? Porque ou você serve a Deus ou você serve as riquezas. Né? As coisas que trazem riquezas. Né? Nós, como cristãos, precisamos procurar manter um hábito de comprar tudo que nós formos comprarmos à vista, para que a gente tenha condições de ter poder de negociação. Porque quando nós estamos comprando à vista, a pessoa que está fornecendo o produto, ela tem um interesse maior, porque ela não vai ficar
um bom tempo para receber, seja um carro, um bem maior, uma casa. Até uma casa, irmãos, é complicado. Eu vi uma planilha falando assim, se você pega 100 mil reais para você comprar uma casa, e se esse juro for de 10% ao ano, que hoje nós não temos mais condição de ter isso, é muito mais do que isso, nós vamos pagar em 30 anos, nós vamos pagar 360 mil reais. Ou seja, nós vamos pagar 3 vezes aquilo que nós pegamos. Então, seria melhor com que a gente, ao invés de fazer isso, de pegar um dinheiro emprestado para poder comprar uma casa, a gente fazer um esforço e guardar, ainda que fosse metade da parcela que a gente pagaria por esse financiamento de 100 mil reais. Seria interessante fazer isso, guardar por um tempo, 4 anos, 5 anos, sei lá, e você vai ter um dinheiro na mão, para que você tenha condições de poder dar uma entrada maior na casa, ou às vezes comprar até uma casa menor, não precisa de ser uma casa de 300 metros quadrados de construção, pode ser uma casa de 60 metros de construção, que é excelente. Aqui o irmão que trabalha no ramo de construção civil, ele sabe muito bem o que eu estou falando. É claro que tem famílias que precisam de um espaço maior, mas o necessário mesmo, o básico para nós, eu acho que até uns 60, 80 metros quadrados consegue ter uma boa casa. E depois, com o tempo, você vai fazendo, vai aumentando. Não precisa de necessariamente você já começar lá pelo último andar. Começa devagarinho, vai subindo andar por andar, degrau por degrau, até chegar lá em cima. Então, é importante a gente fazer contas antes de nós comprarmos qualquer coisa à prestação. Quanto que isso vai me custar lá no final? Né? Qual é o valor disso daí? Moto, você passa na rua, você vê panfletos, as pessoas te entregam um panfleto. Ó, moto, você paga R$160 de prestação, mas só que você paga 70 prestações. Entendeu? 72 prestações. E tá umas letrinhas pequenininhas, você tem que dar um valor de entrada lá, R$800, R$1.000, sei lá. Então você soma tudo, o valor das prestações e mais o que você deu de entrada, você compra 2 motos. Entendeu? Então se você, por um ano, pegar aquele valor da prestação e guardar, quando você finalizar esse ano, quando findar esse ano, você pega esse dinheiro e você consegue comprar uma moto, talvez não nova, mas você pode comprar uma moto semi-nova, boa. Entende? Então nós temos que fazer contas, aprender a fazer contas. Tá? Quando for necessário mesmo, for imprescindível a gente comprar alguma coisa a prazo, nós temos que observar algumas situações. Por exemplo, quem é assalariado tem que ver o orçamento da família. Não corra risco, irmãos, não corra risco. Veja o orçamento. Quanto é que você pode dispor de prestação, sem comprometer o orçamento da tua família, sem você tirar da boca dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, sem você comprometer o orçamento familiar. Veja muito bem essa situação. Quando a gente vai fazer um empréstimo e a instituição pede um holerite de quem é assalariado, ela tem um limite lá. Até eles fazem isso. Eles não deixam você pagar uma parcela que ultrapasse 1/3 da tua renda. É 1/3 mesmo, Rubens? Mas para a gente ter uma ideia, assim, de uma maneira geral, acho que gera mais ou menos, no máximo, em 30%. Que 30 e poucos por cento vai dar 1/3 da nossa renda, né? Vocês vejam bem, até as instituições financeiras fazem isso, tem esse cuidado, para que depois eles não venham sofrer penalizações, né? Depois nós temos a situação dos profissionais liberais. O profissional liberal, ele não tem um salário fixo, né? Ele precisa de ver o orçamento dele costumeiro, qual que é a renda dele, uma renda média. Ele não pode ultrapassar também isso
os gastos dele não podem ultrapassar essa renda média. Porque se ele tiver um ganho extra, aquilo é extra, mas a média dele, ele manteve. Então, o profissional liberal, ele tem que estar com os ganhos dentro do padrão do orçamento dele. Ele não pode ultrapassar também esse orçamento. Tá? E de uma maneira geral, recursos que possam ser alienados, né, como casa, carro, apartamento, né, moto, né, onde o dinheiro seja superior ao financiamento. Nós temos que ter esse cuidado de nós disponibilizarmos, né, por exemplo, se vamos financiar uma casa, essa casa, se acontecer um imprevisto e a gente não puder pagar as parcelas, tiver que parar com o financiamento, essa casa salde o valor, né, ela venha saldar o valor que nós estamos devendo, ou o carro, ou o apartamento, ou a moto, seja o objeto que for, ele precisa cobrir o valor do financiamento. Por quê? Para que a gente não fique endividado. Se precisarmos de parar com o financiamento, a gente devolve o bem para a empresa que financiou o bem para nós. Tá certo? Isso é difícil, porque a gente fala, puxa, eu paguei tanto tempo, aí paguei às vezes 2 anos por um veículo, né, paguei as parcelas dele todas certinho e agora não vai dar para eu pagar, vou ter que entregar e perder os 2 anos que eu paguei. Mas a empresa não quer saber disso não. E se você não pagar, negativa teu nome e a coisa fica mais complicada. Então, tem que negociar. É preciso negociar. Quando a gente tem dívida e chega nessa situação que assusta a gente, fala assim, puxa vida, eu não estou conseguindo sair dessas dívidas, nós precisamos de ter alguns passos aí, né, que eu já tinha mencionado para vocês. Precisamos de nos arrependermos, precisamos de depender de Deus, pedir sabedoria para Ele, mas nós temos algumas coisas que são 10 passos que são orientados para nós fazermos. O primeiro dele é orar. Orar especificamente a respeito disso. O segundo, estabelecer um orçamento. Temos que ter um orçamento familiar para que a gente tenha base naquilo que nós estamos fazendo. Terceiro lugar, alistar tudo que nós temos. Né? Fazer uma lista de tudo. Todas as coisas, para que se precisar da gente dispor de alguma dessas coisas, para poder vender alguma dessa coisa, para quitar a dívida, a gente faça isso. Alistar tudo o que deve. Tudo o que nós devemos precisa ser alistado. Seja uma bala, não importa. Sabe? Seja uma caneta uma caneta Bic que nós compramos fiado, não importa. Tem que alistar tudo o que devemos. Tá? Depois, em quinto lugar, precisamos elaborar um plano para pagar. Como que eu vou fazer isso, se eu estou endividado? Disponibilizar um valor. Pegar um valor determinado do orçamento e falar assim, nós vamos ter que pegar esse valor para saldar essas dívidas. Né? A possibilidade de ter uma renda extra. Não fazer mais contas, não aumentar a conta. Se uma torneira está vazando, nós precisamos de fechar a torneira, não deixar ela ficar pingando. Nós precisamos de fechá-la totalmente. Tá? Contente-se com o que tem. Isso muitas vezes é difícil. Então, a situação de contentamento é importante. Deus se agrada disso. Tá? Mude radicalmente o estilo de vida. Se comia fora, toda semana, mude. Se você tem o costume de comer fora 2 vezes por semana, mude. Faça um planejamento. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Nunca Ele desiste de nós. Por mais que nós estejamos endividados, por mais que nós tenhamos dificuldade, Deus não desiste da gente. Então, não é interessante nós desistirmos. Não é o que Deus espera de nós. E muitas vezes a gente está nessa situação, foi o que aconteceu comigo,
A primeira coisa que a gente pensa é deixar de dizimar. É o maior erro que um cristão pode cometer, é fazer isso. Deixar de dar o dízimo. Por que eu classifico dessa maneira? Porque isso é uma ordem de Deus, direta para nós. Ele não é o dono de tudo? Ele não deu 100% para nós? Ele pede para que a gente devolva somente 90%. Desculpa, 10%. 90% fica para nós, né? Administrarmos. Então nós precisamos desse 90% administrar da maneira correta. E Deus quer que a gente faça isso. Até para saldar as nossas dívidas, né? Porque se nós não conseguirmos fazer isso, não conseguirmos saldar as nossas dívidas, a gente vai ficar em uma situação muito embaraçosa, sabe? Mas muito embaraçosa mesmo. Tem um versículo que fala a respeito de dívida. Deixa eu localizar ele aqui. 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 até o verso 7. Segunda Reis 4, do verso 1 até o 7. Na minha tradução diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? É um exemplo extraordinário para nós. Foi uma intervenção divina, né? Um milagre que Deus fez na vida dessa mulher, usando o profeta Eliseu para poder abençoar a vida dela. Mas é um ensinamento para as nossas vidas. O que aconteceu? O que ela tinha de bem? Ela não tinha nada. Mas Deus fez aquele pouco que ela tinha multiplicar. Ele multiplicou muito, né? Tornou-se muito, ao ponto dela ter sobrando aquilo e poder vender, porque o azeite era uma iguaria, né? Muito cara, ela poder vender aquele azeite, pagar a dívida que o marido deixou e sobreviver com o que sobrou, ela sobreviver, ela e os 2 filhos. É uma coisa extraordinária, né? Agora, vocês acham que Deus não é suficiente para fazer isso na nossa vida hoje ainda? Vocês estão olhando para um exemplo aqui, que Ele fez na minha vida, sim. Porque eu não desisti, eu insisti, batia na porta dele, perturbei para que Ele pudesse abençoar a minha vida. Então, vocês estão olhando para um exemplo assim. Não desistam. Não deixe que o inimigo coloque na cabeça de vocês ou no coração de vocês a mentira que ele geralmente costuma colocar, de que tudo está perdido, de que não há mais solução, né?
Eu não entendi. O senhor falou que o senhor é... O dízimo, irmão, é o valor que a gente recebe. Então, mas o senhor dá o dízimo do valor que só o senhor recebe ou do valor que ela recebe também? Não, então só o senhor está dizimando, ela não está dizimando, então. Porque o que Deus orienta a gente é que tudo que a gente recebe, irmão, a gente... Depois eu vou mostrar uma planilha para vocês ali, vai dar para ter um exemplo legal. Vai dar para esclarecer melhor para o senhor, mas o dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente recebe. Se a gente recebe aluguel, se a gente recebe comissão, se a gente recebe salário, se a gente recebe até devolução de imposto de renda, enfim, tudo que entra na nossa mão, nós temos por obrigação de dizimarmos. É assim que eu entendo a respeito de dízimo. Tá? Se... Por exemplo, a sua, vou falar em números, não quer dizer que seja isso, mas digamos que a sua aposentadoria seja R$ 2.500 e a aposentadoria da irmã seja R$ 1.500, então o total de rendimento familiar são R$ 4.000, certo? Então é preciso dizimar sobre os R$ 4.000, sobre esse valor, entende? Se dizimar só sobre os 2.500 que o irmão recebe, não está dizimando todo o valor que a família recebe. Agora, isso daí para o casal, né? Porque filhos que já têm vida independente, isso aí é outra história. Mas nós precisamos de ministrar os nossos filhos e ensiná-los também a fazer isso, a dizimar aquilo que eles recebem. Amém? Agora eu quero falar a respeito de um assunto, mas antes de falar desse assunto chato, eu quero fazer mais uma colocação a respeito de dízimo. Tá? A nossa parte tem um versículo bíblico que fala, está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2. Primeira Coríntios, capítulo 4, verso 2. Na minha tradução diz assim: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Cada um dos despenseiros precisa se achar fiel diante de Deus. É isso que Ele espera de nós. Porque se não for assim, a gente começa a dar brechas para o inimigo. Deus nos adverte a respeito do dízimo, de que quando nós fazemos isso, a nossa atitude, nós nos desprendemos do dinheiro, nós entregamos para Ele a 10ª parte daquilo que Ele nos dá, nós fazemos isso com o nosso coração agradecido. Quando nós fazemos isso, Deus faz o quê? Ele repreende o devorador para que ele não venha a consumir os frutos que Deus está nos dando. Ou seja, não vem mexer nesses 90% que fica nas nossas mãos. Muitas vezes a gente pensa em não dar os 10%. Nós somos tentados a fazer isso, a não entregar os 10%. Mas achando que estamos obtendo vantagem. Mas aí o nosso carro quebra, ou ele consome mais combustível do que o normal, fura o pneu demasiadamente, né? A gente precisa comprar remédios por uma série de situações. Então, se a gente não entrega nas mãos de Deus, a gente entrega nas mãos de Mamão esse dinheiro, ou às vezes até mais do que o valor do dízimo. Eu prefiro entregar nas mãos do Senhor, porque quando eu entrego nas mãos dele, ele repreende o devorador para ele não vir mexer naqueles 90% que ficou comigo, que Deus está me dando. Além, né, da promessa dele de fazer sobejar
ou seja, de fazer sobrar, multiplicar, igual essa mulher que nós lemos aí em 2 Reis, não multiplicou o azeite no vaso dela? E Deus faz também multiplicar na nossa vida, né, o que nós temos, o rendimento que nós temos. A gente acaba muitas vezes não entendendo, fala assim, puxa, eu consegui passar o mês, achava que ia faltar dinheiro e tem dinheiro ainda na conta, tem dinheiro na mão ainda, entende? Deus honra a gente, então eu prefiro entregar nas mãos dele, coloco no gasofilácio, entrego para ele, antes de colocar o dinheiro no gasofilácio eu oro, eu entrego nas mãos de Deus, peço para ele abençoar a minha vida, para que eu continue tendo condições de obedecer um mandamento dele, uma ordem dele, não é mandamento, uma ordenança dele de entregar o dízimo na casa do tesouro. Então, antes de colocar o meu envelope ali no gasofilácio, eu já orei em casa, muitas vezes com a família. Às vezes nem dá tempo de orar com a família, mas quando vem aqui já está orado, já orei a respeito disso, agradecendo a Deus por isso e pedindo para Ele dar sabedoria para que eu possa cuidar dos 90% que ficou na minha mão. É assim que nós temos que fazer, como cristãos, como despenseiros do Senhor, né, como mordomos de Deus, nós precisamos de agir dessa maneira. Amém? A maneira como nós vivemos aqui, nessa terra, nesse mundo, vai influenciar como nós vamos viver na eternidade. Se nós somos obedientes nas coisas que Deus nos determina, nós vamos ter um galardão com o Pai. Se nós não formos obedientes, não quer dizer que nós não vamos estar com Ele, mas nós não vamos ter os mesmos privilégios, se obedecermos. Amém? Então, como nós vivemos aqui, influencia a nossa vida eterna. Amém? A respeito de dívida ainda, a Bíblia tem 2.350 versículos que falam de dinheiro, especificamente de dinheiro. Jesus falou muito mais de dinheiro no ministério dele do que qualquer outra coisa. Ele pregou muito mais a respeito de dinheiro do que qualquer outra coisa. Por que disso? Por saber da dificuldade que nós, seres humanos, temos em lidar com o dinheiro, em administrar o dinheiro, em lidar com situações adversas. Então não é à toa que Jesus se preocupava com isso, né, com o dinheiro. E a questão de corrupção, a questão de usar dinheiro da maneira errada, isso já é coisa que vem bem antes de Jesus. Não é privilégio do PT e desses outros partidos que estão aí em evidência. Não é privilégio deles. Tá? Não foram eles que inventaram isso. Muito embora hoje a corrupção no nosso país é muito grande. Mas nós podemos mudar isso também. Se nós nos posicionarmos contra. Se nós orarmos da maneira como Deus determina. Ele fala para que a gente ore pelos nossos governantes. Abençoe a vida dos nossos governantes. Eu digo para vocês o seguinte, eu não tenho intenção alguma de sentar uma mesa com o Lula, com a Dilma, com o Aécio, com nenhum deles. Não tenho intenção alguma de sentar com eles. Mas eu tenho obrigação de orar por eles enquanto eles estiverem no poder. Isso é o que diz a palavra, que são os nossos governantes. Se foi eu diretamente que escolhi ou não, é outra história. Mas o que Deus fala não é isso. Não é o governante que eu escolhi, é o governante que está ali, a pessoa que está liderando. Certo? Se a gente for levar bem a fundo, Herodes foi um cara perverso, casou-se com a cunhada, né? Roubou a esposa do irmão, mandou matar um monte de crianças porque ele não sabia onde encontrar Jesus, então mandou assassinar. Então foi, eu não sei qual é o nome que se dá a um assassinato em massa de crianças, né? Genocídio, não sei, infanticídio. Então, outra coisa, ele foi diretamente o assassino de João Batista. Era plano de Deus, mas que João Batista sofresse e tal, mas ele se deixou corromper por uma coisa assim muito pífia,
por uma dança de uma moça que dançou como uma prostituta, tal qual uma prostituta, e conseguiu arrancar dele a cabeça de João Batista. Então, nós vemos aí que lá atrás as coisas já não vinham bem. Se nós formos mais para trás ainda, Deus mandou o dilúvio porque ele estava nervoso com a raça humana. Falou assim, vou acabar com esse povo aí, limpar essa terra e mandar outro povo aí. Mas, infelizmente, não foi dessa forma que aconteceu, né? Quer dizer, o plano de Deus foi concretizado, mas a humanidade continua corrompida, infelizmente, tá? Para nós encerrarmos a nossa meditação, eu queria falar com vocês também um pouquinho a respeito de nós sermos fiadores, que é uma coisa muito séria que acontece no dia a dia e que as pessoas muitas vezes nos procuram para que a gente seja fiador, por qualquer que seja o motivo. Não quer dizer que nós teremos a obrigação porque nós somos irmãos, nós teremos a obrigação de sermos fiadores um do outro. Não é isso que a Bíblia diz. E eu vou passar para vocês os versículos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 6. Vamos começar por aí. Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. É isso que o Senhor nos diz a respeito de sermos fiadores, por ser uma coisa incômoda. Tá? Um pouquinho mais adiante, no livro de Provérbios ainda, capítulo 11, nós vamos ler. Vamos ler o verso 15. Diz assim: de certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Um pouquinho mais adiante, capítulo 17, ainda do livro de Provérbios. Capítulo 17, verso 18. Diz assim: o homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Tá? Mais alguns versículos aí. O capítulo 20, um pouquinho adiante, verso 16. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Terrível, né? Capítulo 22. Verso 26. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. E um último versículo para exemplificar, capítulo 27, verso 13. Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Então nós temos aqui várias, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos que eu separei aqui. Tem muito mais, mas 6 aqui que falam especificamente e nos orienta para nós não sermos fiadores de ninguém. Entre pai e filho, né? Pai e filha, que nem o Rubens tem filha, irmão de sangue já é mais complicado, né? Mas entre pai e filho, filho e pai é diferente esse tratamento de ser fiador.
mas não isenta disso que está na palavra. Não isenta disso. Mas é diferente o tratamento. É diferente da gente procurar um irmão da comunidade e pedir para que esse irmão seja nosso fiador. Ou que esse irmão nos procure para que sejamos fiador dele. Então nós temos que ter a oportunidade, ou melhor dizendo, a responsabilidade de dizer não. Liberdade também para fazer isso. E a nossa amizade, o nosso convívio, não pode estar pautado a isso. Porque se tiver, então, aí sim a coisa está errada. Se um irmão pedir para que eu seja fiador dele e eu não for, ele virar a cara comigo, eu sei que o irmão estava de sacanagem comigo, né? Estava mal intencionado. E vice-versa, né? Se eu pedir para que o irmão seja meu fiador e o irmão disser não, e eu virar a cara com ele, eu estou de maldade com ele. Não pode ser assim. Nós precisamos de entender, né, o que a palavra nos diz, né, em todos os aspectos, em todas as situações. Amém? A questão de quando a gente chega em situações de dificuldade, a gente começa a falar, puxa vida, onde eu errei? O que foi que eu não planejei correto para que eu chegasse numa situação dessa, né? No livro de Lucas, Jesus nos adverte de uma maneira muito, muito jóia. Nos mostra o que nós precisamos fazer. Vamos dar uma conferida. Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Nós vamos ler do verso 25 ao 35. Na minha Bíblia aqui fala que é a parábola acerca da providência. É o subtítulo que tem aqui. Diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo literalmente, mude de vida, porque se você não mudar de vida, não pode ser meu discípulo. Seguindo aí, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Grifem esse versículo, versículo 28, né? Seguindo, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O ensinamento de Jesus a respeito de prudência. Ele falou a respeito de uma construção de uma torre e falou também a respeito de uma batalha. E eu pedi para que vocês grifassem o verso 28, porque é o que fala basicamente a respeito do nosso assunto aqui, que nós precisamos, antes de fazermos de iniciarmos a edificação de uma torre, de uma casa, de um templo, seja o que for, precisamos de ver se nós temos condições, né, de
arcar com os gastos que aparecerão ali em função dessa construção. Tá? Isso demonstra prudência, prudência pura. Amém? Eu comentei com vocês que eu tenho duas formas de ver os meus gastos, né? Duas planilhas, uma manuscrita e outra no Excel. Eu prometi que eu traria para vocês darem uma olhada. Eu vou passar para que vocês vejam a manuscrita, enquanto eu vou preparando a planilha do Excel. Não reparem a minha letra. Não sei se vocês vão entender, mas é uma coisa bem simples, pode ir passando. Quem tem já o costume de fazer isso, vai achar que é algo bem banal, né? Mas é por onde eu me baseio. Na tela eu estou colocando a planilha eletrônica. É uma planilhinha de Excel bem simples, onde eu coloquei a parte de recebimentos primeiro. Está ali com um fundo um pouquinho azul para que dê a impressão de recebimentos realmente. E depois uma segunda parte de pagamentos. Na primeira linha aqui eu coloquei salário, uma data que a gente recebe o salário. Isso aí muda de pessoa para pessoa, de classe para classe, né? O valor do salário, estou colocando valores fictícios aqui, depois coloquei outro exemplo aqui, comissões, que data que eu estou recebendo, o valor dessa comissão, e posso colocar qualquer uma outra coisa aqui, vamos supor, imposto de renda, né? Imposto de renda retido na fonte, devolução. Vou pôr a data aqui, 15/10. E o valor aqui, vamos colocar um valor também fictício aí, de R$500. Observem que quando eu finalizar e eu mudar de linha, o total de recebimentos aqui vai mudar. De 3.000 ele tem que mudar para 3.500. Mudou. Aí, vocês viram aqui que no pagamento, a primeira coisa que eu coloco, como vocês podem ver na planilha manuscrita, é dízimo. Tá? Então, aqui, ele já calculou. Eu fiz uma fórmula para que ele estivesse calculando o valor do dízimo. Então, já vai me apresentar aqui o valor. E vocês estão vendo aqui em cima um saldo. Eu recebi 3.500, 350 já não é meu mais. Então, aqui já tirou os 350 e vai tirando outras coisas aqui também que eu coloquei aqui como exemplo, né? Aluguel, enfim, qualquer coisa que eu quiser colocar aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui mercado, enfim, só que nós temos que alimentar a planilha, certo? E toda vez que eu faço um investimento aí, ou melhor, uma modificação, tanto em recebimento quanto em investimento, quanto em pagamento, o saldo muda e me mostra o saldo aqui. Uma coisa muito simples, muito prática, porém precisa de ser manuseada. Não adianta simplesmente a gente ficar com ela, ficar olhando para ela ou fazer ela no final do mês. Não resolve. A gente tem que pegar no começo do mês e manuseando. Eu expliquei para vocês que minha esposa não gosta muito desse modelo de planilha de Excel. Ela gosta mais do modelo manuscrito. Então, para que não tivéssemos assim dificuldade, temos as duas formas. Para mim é muito mais prático a planilha, porque eu vou lá, lanço os valores, já me dá saldo, já me mostra tudo e tal, eu já sei o que tem. Mas aqui também nós sabemos o que tem, por aqui, pelo que está escrito. E vocês viram aqui que tem coisas que não está arriscada, porque são cheques que foram dados que ainda não caiu. Então eu não posso riscar aqui. Do meu saldo eu já deduzi, mas daqui eu não risquei, porque não caiu ainda o cheque. Então eu não vou riscar, eu só vou riscar o dia que ele cai. Certo? Teve outras coisas aqui, ó, no dia 25/10 tem um débito ainda que vem na minha conta do valor do celular.
Mas dia 25 não chegou ainda, então eu não risco. Eu só risco quando efetivamente foi pago. Então eu sou bem chato ao ponto de ficar olhando essas coisas aqui praticamente todos os dias, né? E fica em um lugar bem simples, onde tanto eu, quanto a minha esposa, quanto a minha filha, nós temos fácil acesso a ele. Muito fácil. É um costume nosso. Eu não tinha esse costume, conforme eu relatei para vocês. Adquiri esse costume com a Neia, porque meu pai eu nunca vi meu pai fazendo isso com a minha mãe, eles sentando e fazendo conta. Meu pai, pelo fato dele ser um profissional liberal, na verdade ele era um pipoqueiro, e ele tinha dinheiro todos os dias, então ele comprava tudo que ele comprava à vista. Eu nunca vi meu pai comprando nada a prazo, nada em prestação, nada. Tudo ele comprava à vista. E se não tinha o dinheiro, ele falava, agora não dá para comprar, espera um pouco que daqui uns dias a gente compra. Então era assim que funcionava em casa. Então não tinha necessidade de ter uma planilha dessa aqui, né? Teoricamente, né? Mas se perguntasse para ele quanto que ele gastava em casa, ele não sabia também quanto que ele gastava com alimento, quanto que ele gastava com energia. Ele sabia porque tinha fatura, entende? E por aqui dá para a gente saber. Se alguém falar para você, chegar para mim e falar, Antônio, quanto que você gasta? Aí eu faço a soma aqui, rapidinho eu consigo chegar num valor para mim poder saber. Aí eu saio na rua, minha esposa fala assim, puxa, vi um vestido ali, eu queria comprar esse vestido. Quanto custa o vestido? A primeira coisa que a gente fala, né? O homem fala assim, quanto custa? Ele não quer saber se é bonito, se serve ou se não serve. Isso é um passo secundário. O primeiro é quanto custa. Aí, a segunda pergunta, eu posso comprar? Então eu tenho que saber de cor quanto eu tenho de saldo. Eu tenho que saber. Por quê? E tem que saber também o que, eu não estou falando para vocês que tem coisa que não caiu ainda, eu sei de cabeça o que não caiu. Mas se eu não ficar manuseando ali, eu não vou saber. Eu não vou ter ideia do que acontece. Eu preciso de saber para mim poder tomar a decisão. Se compra ou não compra. Se pode ou não pode comprar aquele vestido que ela pediu. Tá certo? Não é questão de ridicar, de regular, falar não pode. Mas é questão de saber. Eu posso comprar? Se pode, nós compramos. Se não pode, eu digo também, olha, não dá para comprar agora. Vamos esperar um pouquinho mais. Entende? É assim que nós vivemos. É assim que nós procuramos caminhar. Fácil não é, porque tem muita oferta de muita coisa para a gente comprar assim todos os dias, se a gente quiser. Mas nós precisamos de saber o que é imprescindível para nós, o que é necessário para nós comprarmos, o que é prioridade na nossa vida. Se for prioridade, a gente compra. Se não for prioridade, a gente troca a ideia em casa. Certo? Agora, também nós não podemos viver o resto da vida com a mesma sandália, com o mesmo brinco, né, irmã? Com a mesma tiara. A mulher tem a vaidade dela. O homem, uma calça jeans e uma camiseta e um tênis, vai embora. Passa tempos e tempos. Certo, irmão? A gente nem se lembra de que é moda, de que não é moda, que precisa, que não precisa. Mas a mulher já tem uma outra visão, outra vaidade. Então ela quer e necessita de ter os adereços, de quer mudar. De repente ela fala, puxa, mas toda vez eu vou com a mesma roupa? Eu sempre vou com a mesma roupa, sempre vou com o mesmo calçado. Ou é só em casa que falam assim? Não? Porque eu já ia pedir para o pastor Heraldo orar por mim, porque é complicado, né? Mas isso é uma coisa legal, viu, irmãs? Não tô criticando vocês por isso, não. Glória a Deus pela vida de vocês, das irmãs, que abençoam as nossas vidas, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente não tem condições de comprar, então a gente precisa de parar e pensar e trocar ideia em casa. Falar, olha, é necessário? Né? É preciso realmente? Então tem coisas que são necessárias, então a gente não gasta muito tempo com isso. O que é necessário a gente compra, o que não é necessário a gente protela. Amém? Irmãos, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que seja bênção na vida de vocês, assim como foi na minha, né, para que o Senhor possa estar trabalhando e mudando aquilo que for necessário ser mudado. Amém?
Vamos nos colocar em pé para nós orarmos, então? Essa planilha que eu mostrei essa planilha do Excel, eu vou passar para o Ricardo e ele vai disponibilizar no site. Tá? E aí quem quiser pegar, pegue e faça o que quiserem com a planilha. Né? Usem, ela vai estar ali disponível realmente para download e fazer o que quiser. E façam bom proveito, eu espero que seja útil para vocês, assim como é útil para mim. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por esses momentos tão gostosos que passamos na Tua presença, que temos, ó Deus, buscado a Tua face, Senhor, e temos recebido de Ti, Senhor, o ensinamento, recebido de Ti, ó Deus, o maná que o Senhor nos envia, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Queremos pedir ao Senhor que esteja nos ajudando, ó Deus, a colocarmos em prática todas essas coisas e que nós sejamos, ó Deus, sal nessa terra, que nós sejamos despenseiros fiéis do Senhor, Pai, e que possamos administrar corretamente tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Pai. Seja valores, seja ministério, ó Deus, seja família, tudo que o Senhor nos dá, Pai, que nós tenhamos condições de administrar de uma forma que venha honrar o Teu nome, Senhor, e engrandecer o Teu reino, Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, desfrutar dessas bênçãos que o Senhor trouxe para as nossas vidas nessa noite, Senhor, através da Tua palavra, Pai. E que a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.